Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 500.000 de mulheres foram deportadas para campos de concentração nazistas. Nesses espaços de extermínio e degradação absoluta, não havia apenas vítimas. Havia também perpetradores, colaboradores e cúmplices dentro do mesmo sistema. Muitos deles foram selecionados para trabalhos forçados, experimentos médicos ou tarefas logísticas importantes na maquinaria da morte. Outros, transformados em guardiões do regime, impuseram brutalmente o terror ideológico do Terceiro Reich. O gênero não oferecia proteção nem desculpas, apenas papéis distintos dentro de uma estrutura projetada para eliminar, explorar ou controlar. Que segredos a história das mulheres em Auschwitz guarda? Que tipos de decisões eles tomaram dentro desse sistema? E, acima de tudo, como eles foram julgados, punidos ou silenciados após o colapso do Reich? Inferno por trás dos arames. Mulheres no sistema de Auschwitz. Entre 1940 e 1945, Auschwitz se tornou não apenas o símbolo mais sombrio do terror nazista, mas também o palco de uma máquina de extermínio sem precedentes na história moderna. Dentro desse complexo, as mulheres enfrentaram uma forma particular de brutalidade, sistemática, calculada e projetada para destruir não apenas seus corpos, mas também sua identidade como seres humanos. O complexo de Auschwitz foi dividido em 3 campos principais interligados, cada um com funções específicas dentro da maquinaria mortal do Terceiro Reich. Auschwitz I, estabelecido em maio de 1940 em um antigo quartel do exército polonês, serviu como um centro administrativo e de detenção inicial. Foi aqui que foram realizados os primeiros testes com gás Zyklon B, usando prisioneiros soviéticos como vítimas experimentais. Auschwitz II-Birkenau, construído a 3 quilômetros do campo original, tornou-se o verdadeiro núcleo do sistema de extermínio. Sua área, equivalente a 175 campos de futebol, abrigava a maioria das instalações letais. 4 crematórios principais com câmaras de gás embutidas, capazes de assassinar e processar milhares de corpos diariamente. A seção feminina de Birkenau, a maior de todo o complexo, ocupava uma área cercada por cercas de arame farpado eletrificado, onde mulheres de toda a Europa se aglomeravam. Por fim, Auschwitz III-Monowitz, criado em outubro de 1942, representou a fusão perfeita entre extermínio e exploração econômica. Ao lado da fábrica de borracha sintética IG Farben, os prisioneiros eram usados como escravos até a exaustão física. Mais de 200.000 mulheres foram deportadas para Auschwitz entre 1942 e 1945. Metade delas nunca foi registrada. Elas foram enviadas diretamente para as câmaras de gás após desembarcar dos trens. Os sobreviventes temporários vieram de praticamente todos os países ocupados: Polônia, Hungria, França, Holanda, Grécia, Itália, Iugoslávia e União Soviética, entre outros. Suas origens eram tão diversas quanto os motivos de sua prisão. Judeus perseguidos por razões raciais, ciganos considerados racialmente inferiores, combatentes da resistência política, lésbicas rotuladas como desviantes e até mulheres cujo único crime era ajudar pessoas perseguidas. A deportação em massa atingiu seu pico durante a primavera e o verão de 1944, quando mais de 400.000 judeus húngaros foram transportados para Auschwitz em um período de apenas 8 semanas. Mais da metade eram mulheres e meninas. Naquela época, o maquinário de extermínio trabalhava com precisão industrial. Era possível processar 12.000 pessoas por dia, desde a chegada até que suas cinzas fossem espalhadas em lagos próximos. A chegada a Auschwitz marcou o início de um processo de desumanização cuidadosamente calculado. Após desembarcar dos vagões de carga, onde passaram dias sem comida ou água suficientes, as mulheres foram separadas dos homens. Sob os latidos dos cães e os gritos dos guardas armados, eles se alinharam para enfrentar a primeira decisão sobre seu destino: a seleção. Médicos da SS, como Josef Mengele, Heinz Tilo e Fritz Klein, decidiam, com um simples movimento de mão,
quem viveria temporariamente e quem morreria no mesmo dia. O critério era puramente utilitário. Mulheres jovens e fisicamente fortes à esquerda para trabalhos forçados, mulheres grávidas, idosas, mães com crianças pequenas ou doentes à direita, diretamente em direção às câmaras de gás. Este último nem sequer recebeu um número de identificação. Para a administração do campo, eles nunca existiram oficialmente. O quartel feminino em Birkenau representava um novo nível de degradação física. Originalmente projetados como estábulos para 52 cavalos, cada bloco abrigava entre 600 e 800 mulheres. A superlotação era tanta que era impossível dormir completamente durante a noite. As camas consistiam em plataformas de madeira onde até 8 mulheres dormiam em cada nível sem colchões ou cobertores suficientes, mesmo durante os rigorosos invernos poloneses, quando a temperatura caía para 20 graus abaixo de zero. As condições sanitárias eram praticamente inexistentes. Os blocos não tinham janelas, isolamento térmico ou sistemas de aquecimento adequados. Um único barril servia como latrina noturna para centenas de mulheres, e os banheiros externos consistiam em longas estruturas com buracos sobre valas abertas, sem privacidade nem papel higiênico. O acesso à água era tão limitado que a higiene pessoal se tornou quase impossível, transformando o simples ato de lavar o rosto em um luxo. Essas condições criaram o ambiente perfeito para a propagação de doenças. O tifo, transmitido por piolhos que infestavam uniformes e quartéis, causou mais mortes que as próprias seleções em certos períodos. Tuberculose, disenteria, edemas causados pela desnutrição e diversas infecções de pele se espalham descontroladamente, causando a morte lenta dos mais fracos. A comida dificilmente merecia tal nome. A dieta diária consistia em um líquido preto e amargo chamado café pela manhã, uma sopa aguada com restos de vegetais podres ao meio-dia e uma porção de pão preto com uma fina camada de margarina ou geleia à noite. A ingestão calórica total variou de 700 a 1.300 calorias por dia, enquanto o trabalho forçado exigia pelo menos 2.500 para manter as funções corporais básicas. A desnutrição se instalou rapidamente, amenorreia generalizada, perda de massa muscular, edema e, finalmente, a condição conhecida como muçulmano, um termo usado para aqueles que, reduzidos a esqueletos ambulantes, perderam toda a resposta emocional e estavam perto da morte. O trabalho atribuído às mulheres variava de acordo com as necessidades do campo e da indústria associada. Os mais sortudos trabalhavam em cozinhas, lavanderias ou oficinas de costura dentro do perímetro. Outros foram enviados para os comandos externos, grupos de trabalho forçado em pedreiras, drenagem de pântanos ou construção, onde a exposição aos elementos e o ritmo implacável causavam rápida deterioração física. A partir de 1943, com o aumento da produção de armas, muitos prisioneiros foram transferidos para fábricas como a Weichsel Union Metalwerk, uma subsidiária da Krupp. Lá, durante turnos de 12 horas, eles fabricavam espoletas para projéteis de artilharia em condições zero de segurança, manuseando substâncias tóxicas sem proteção. A disciplina imposta às mulheres era baseada em um sistema de terror constante. Infrações, reais ou imaginárias, eram punidas com punições extremas. Desde ficar em pé por horas a fio na esplanada do campo, independentemente do clima, até receber 25 chicotadas em um cavalete especial. As execuções por tentativa de fuga ou resistência eram realizadas publicamente por enforcamento ou tiro na nuca, com outros prisioneiros sendo forçados a testemunhá-las. Uma das estratégias mais perversas do sistema de campos de concentração era a criação de hierarquias internas entre as próprias vítimas. As autoridades nomearam prisioneiros como capos, líderes de bloco ou supervisores de trabalho. Essas mulheres exerciam controle direto sobre outras mulheres e recebiam pequenos privilégios em troca, rações adicionais, melhores acomodações ou simplesmente a chance de sobreviver mais um dia. Experimentos impiedosos. Mulheres vítimas da ciência nazista. Sob o pretexto de suposta pesquisa médica, médicos do Terceiro Reich usaram corpos femininos como material descartável para testar teorias raciais,
desenvolver métodos de esterilização em massa e testar novos medicamentos sem qualquer consideração pelo sofrimento humano. Nesse universo médico distorcido, 3 nomes se destacaram por seu envolvimento direto em experimentos com mulheres: Karl Klauberg, Horst Schumann e Joseph Mengele. Cada um deles operava com total autonomia dentro do sistema de campos de concentração, apoiados pela hierarquia nazista e financiados pela indústria farmacêutica alemã. Karl Klauberg, um renomado ginecologista antes de sua associação com o regime nazista, chegou a Auschwitz em 1942 com um objetivo específico: desenvolver um método de esterilização em massa não cirúrgico que pudesse ser aplicado com eficiência a milhões de mulheres racialmente indesejáveis. Após receber autorização direta de Heinrich Himmler, ele estabeleceu seu laboratório no Bloco 10 de Auschwitz-Birkenau, onde injetou irritantes químicos como formaldeído, iodo e nitrato de prata diretamente no útero de mulheres judias e ciganas, sem anestesia. Essas substâncias causaram uma inflamação grave que bloqueou permanentemente as trompas de Falópio. Em seus relatórios a Himmler, Klauberg se gabava de que uma equipe de 10 médicos usando sua técnica poderia esterilizar 1000 mulheres diariamente, uma industrialização do controle reprodutivo perfeitamente alinhada com os objetivos de engenharia racial do Terceiro Reich. Ao mesmo tempo, Horst Schumann estava fazendo experiências com esterilização por radiação. Seu método envolvia a exposição dos órgãos reprodutores de homens e mulheres a doses maciças de raios-X sem qualquer proteção, seguida pela remoção cirúrgica de ovários e testículos para estudar os efeitos histológicos, geralmente sem anestesia e com instrumentos não esterilizados. O apelo desse método para o regime era sua potencial aplicação secreta. Ele permitiria que grandes grupos fossem esterilizados sem que os afetados soubessem disso até anos depois. Joseph Mengele, o infame Anjo da Morte, embora mais conhecido por sua pesquisa com gêmeos, dedicou atenção considerável a mulheres grávidas, ciganos e pessoas com características físicas que ele considerava anormais. Ele pessoalmente selecionava seus sujeitos na rampa de chegada, induzia partos prematuros para estudos anatômicos comparativos, injetava corantes em seus olhos para tentar torná-los azuis de acordo com o ideal ariano e realizava transfusões cruzadas entre gêmeos não aparentados. A pesquisa deles não tinha valor científico real. Não seguia protocolos, não mantinha grupos de controle adequados e foi projetada para confirmar preconceitos raciais pré-existentes. Esses 3 médicos faziam parte de um programa sistemático que respondia a objetivos específicos: controle demográfico de populações indesejáveis, justificação pseudocientífica de teorias de superioridade racial e desenvolvimento de produtos farmacêuticos usando seres humanos, disponíveis sem restrições éticas ou legais. Os métodos empregados combinavam crueldade calculada com eficiência burocrática. As mulheres selecionadas foram categorizadas como material experimental, seus corpos reduzidos a reservatórios de órgãos, fluidos e tecidos para análise. Os procedimentos mais comuns incluíam injeções intrauterinas de substâncias cáusticas, exposição à radiação ionizante, remoção cirúrgica de órgãos reprodutivos, inoculação deliberada de doenças como tifo ou malária e administração experimental de compostos farmacêuticos em desenvolvimento. A dor causada foi tão intensa que muitas vítimas perderam a consciência. Outros desenvolveram infecções graves que causaram morte em poucos dias. Aqueles que sobreviveram ficaram com consequências permanentes: esterilidade, dor crônica, desfiguração e danos neurológicos irreversíveis. Uma dimensão particularmente perturbadora foi o envolvimento ativo das corporações farmacêuticas alemãs. Empresas como a IG Farben, um conglomerado que incluía Bayer, Hoechst e BASF, tinham acordos formais com a administração de Auschwitz. Registros históricos revelam que a Bayer comprou grupos específicos de prisioneiros para testar drogas em desenvolvimento, pagando aproximadamente 170 Reichsmarks por pessoa. Um relatório interno recuperado após a guerra afirma com frieza clínica: os indivíduos morreram durante o teste. Solicitamos outro lote. Essa colaboração permitiu que as empresas farmacêuticas acelerassem o desenvolvimento de produtos comerciais sem as restrições legais e éticas que enfrentariam em condições normais.
As mulheres selecionadas para esses experimentos foram alojadas principalmente no Bloco 10 de Auschwitz-Birkenau, um prédio de 2 andares isolado do resto do campo, por muros altos e com janelas cobertas para impedir a visão externa. Este espaço funcionava como um laboratório humano permanente, administrado por médicos da SS, enfermeiros alemães e prisioneiros treinados em medicina, forçados a participar sob ameaça de morte. As vítimas raramente saíam do prédio, exceto para serem transferidas para o crematório quando os experimentos eram concluídos ou quando sua deterioração física as tornava inúteis para pesquisas futuras. Apesar dos esforços para destruir evidências antes da libertação do campo, documentação significativa foi recuperada. Registros médicos detalhados com fotografias e medidas antropométricas, registros de reações a tratamentos, relatórios de autópsia, fotografias de procedimentos, amostras biológicas preservadas em formalina e correspondência entre médicos e várias instituições científicas alemãs. Esses arquivos documentam com precisão clínica a magnitude do horror. De aproximadamente 3.000 mulheres que passaram pelo Bloco 10, a taxa de mortalidade variou de 65% a 85%, dependendo do tipo de experimento. Anjos da Morte, os guardas SS de Auschwitz. O maquinário da morte em Auschwitz não era operado exclusivamente por mãos masculinas. Entre 1942 e 1945, aproximadamente 200 mulheres alemãs serviram como Aufseherinnen, ou guardas da SS no complexo. Essas mulheres, longe de suavizar o regime dos campos de concentração com uma suposta sensibilidade feminina, tornaram-se executoras tão implacáveis quanto seus colegas homens, demonstrando que a brutalidade do sistema nazista transcendia as barreiras de gênero. O recrutamento de guardas femininas se intensificou em 1942. Quando a expansão do sistema de campos de concentração coincidiu com o aumento das necessidades militares nas frentes de batalha. Os candidatos vinham principalmente da classe trabalhadora e da pequena burguesia alemã. Trabalhadores de escritório, balconistas, enfermeiros e donas de casa. Poucos tinham ensino superior ou experiência prévia com estruturas militarizadas, mas todos passaram por intensa doutrinação ideológica no campo de treinamento de Ravensbrück. Durante aproximadamente 2 meses, eles receberam treinamento em ideologia nacional-socialista, técnicas de vigilância e métodos disciplinares. Eles aprenderam a manusear o chicote, realizar revistas corporais, detectar objetos proibidos e participar de seleções. As mais eficientes foram enviadas para Auschwitz-Birkenau, onde operava a maior seção feminina do sistema de campos de concentração nazista. Dentro de Auschwitz, os guardas eram integrados a uma estrutura hierárquica definida. No topo estava a Oberofficerin, ou diretor-chefe, cargo ocupado principalmente por Maria Mandel. Sob seu comando operavam o Rapportführerinnen, oficiais de relatório, o Blockführerinnen, comandantes de quartel, e o Kommandoführerinnen, supervisores de grupo de trabalho. Embora não fizessem oficialmente parte da SS, uma organização que só admitia homens, eles operavam sob sua autoridade direta. Eles não carregavam armas de fogo, mas tinham chicotes, cacetetes e cães treinados como instrumentos de controle. As tarefas diárias dos guardas abrangiam todos os aspectos do campo. Eles supervisionavam as contagens matinais e noturnas, nas quais os prisioneiros permaneciam imóveis por horas, independentemente do clima. Eles escoltavam os comandos de trabalho até as fábricas ou pedreiras, mantendo um ritmo exaustivo. Eles monitoraram a distribuição de alimentos e realizou inspeções surpresa nos quartéis. Seu papel mais sinistro ficou evidente durante as seleções, onde eles forçavam as mulheres a se despir para a inspeção médica e depois as escoltavam até as câmaras de gás.
De todos os guardas que serviram em Auschwitz, Irma Grese se tornou um símbolo dessa brutalidade feminina. Nascida em 1923, ela se juntou à SS com apenas 19 anos, após uma tentativa frustrada de se formar como enfermeira. Em Auschwitz-Birkenau, ela rapidamente se tornou supervisora do campo de mulheres, onde desenvolveu seus próprios métodos de tortura. Grese usava um chicote feito sob medida com o qual batia principalmente nos seios e genitais das prisioneiras. Suas botas, feitas por sapateiros presos, tinham reforços de metal nos dedos para maximizar os danos. Ele regularmente destacava mulheres jovens e atraentes para uma humilhação particular, no que parecia ser uma mistura de sadismo e ciúme. Testemunhos do pós-guerra descrevem seu prazer visível no sofrimento dos outros e sua presença voluntária nas execuções. Sua juventude e aparência nórdica contrastavam dramaticamente com seu comportamento, o que lhe rendeu o apelido de Bela Besta entre os prisioneiros. Maria Mandel representava um tipo diferente de crueldade, sistemática, fria e burocrática. Nascida em 1912, ela era mais velha e experiente do que a maioria dos guardas. Antes de chegar a Auschwitz, em 1942, ele serviu em Lichtenburg e Ravensbrück, onde aperfeiçoou seus métodos administrativos. Ele mantinha uma aparência profissional e distante, raramente participando pessoalmente de espancamentos, mas rotineiramente assinava ordens de punição que resultavam em tortura ou morte. Sua especialidade era a seleção. Com um simples gesto, ele determinava quem viveria ou morreria. Estima-se que mais de 500 mil mulheres foram enviadas para as câmaras de gás sob sua supervisão direta. Uma de suas iniciativas mais perturbadoras foi a criação da Orquestra Feminina de Auschwitz, um grupo de prisioneiras que tocava enquanto os transportes chegavam ou enquanto colunas de trabalhadoras marchavam para as fábricas. Essa justaposição de música clássica e extermínio em massa exemplificou a perversão cultural do nazismo. O traje dos guardas era um elemento importante de sua autoridade. Elas não usavam o uniforme preto da SS reservado aos homens, mas um uniforme azul acinzentado composto por uma saia na altura do joelho, blusa, paletó trespassado e boné. Eles usavam distintivos indicando sua patente e o emblema da águia com a suástica. Muitos complementavam esse uniforme básico com botas de couro preto até o joelho e luvas combinando, criando uma estética intimidadora. A bengala ou chicote que carregavam servia como uma extensão física de seu poder e como um instrumento de punição imediata. A transformação de cidadãos comuns em guardiões brutais revela o poder da ideologia e do ambiente institucional para moldar o comportamento humano. Vários fatores contribuíram para essa metamorfose moral. Intensa doutrinação ideológica que normalizou a violência contra inimigos do Reich. A estrutura hierárquica que diluía a responsabilidade individual. O isolamento geográfico e social que criou um universo com regras próprias, poder absoluto sobre seres desumanizados e um sistema de incentivos que recompensava a crueldade e punia a compaixão. Os guardas não apenas seguiam ordens, mas também desenvolviam suas próprias iniciativas para demonstrar lealdade e eficiência. Eles competiam entre si para ganhar a aprovação de seus superiores, criavam punições inovadoras e garantiam que seus subordinados executassem as medidas mais severas. Essa competição interna radicalizou constantemente o sistema, levando-o a níveis cada vez mais extremos de violência. O mito do pós-guerra de que as mulheres participavam do sistema nazista apenas sob coação ou ignorância foi completamente refutado por evidências históricas. Os Aufseherrinnen de Auschwitz não eram autômatos sem vontade, mas agentes ativos que repetidamente escolhiam a crueldade quando outras opções estavam disponíveis. Há casos documentados de guardas que solicitaram transferências ou moderaram seu comportamento sem sofrer consequências graves, demonstrando que havia margem de escolha mesmo dentro do sistema. Com a aproximação do Exército Vermelho em janeiro de 1945, os guardas participaram da evacuação do campo e das infames Marchas da Morte para o Oeste. Milhares de prisioneiros fracos e doentes foram forçados a caminhar em condições extremas de inverno, sem comida ou abrigo adequados.
Os guardas, temendo serem capturados enquanto o acampamento estava em operação, foram particularmente cruéis durante esta fase final, executando sumariamente aqueles que não conseguiam acompanhar o ritmo. Após a derrota nazista, muitas guardas tentaram desaparecer na população civil alemã, mudando seus nomes e destruindo uniformes e identificações. No entanto, esforços sistemáticos das forças aliadas, combinados com depoimentos de sobreviventes, levaram à identificação e captura dos principais perpetradores, que mais tarde enfrentariam a justiça em vários tribunais internacionais e nacionais. Entre o amor e a ordem, relações proibidas em Auschwitz. No universo rígido de Auschwitz, onde cada aspecto da existência era regulado pela ideologia racial nazista, as relações pessoais entre guardas e prisioneiros constituíam uma das transgressões mais graves possíveis. As leis de Nuremberg de 1935 criminalizaram explicitamente o contato íntimo entre arianos e judeus, rotulando-o de contaminação racial, Rassenschande, e punindo-o com sentenças que poderiam incluir a morte. Dentro do sistema de campos de concentração, essas proibições se tornaram ainda mais severas, criando uma estrutura em que qualquer conexão pessoal cruzava várias linhas proibidas. A segregação racial representava o núcleo ideológico do nazismo. O regime construiu toda a sua legitimidade na suposta necessidade de proteger a pureza do sangue alemão contra influências corruptas, particularmente as judaicas. Heinrich Himmler, como Reichsführer SS, emitiu diretrizes específicas proibindo qualquer contato pessoal entre membros da SS e prisioneiros, especialmente se estes últimos pertencessem a raças inferiores. Essas ordens não apenas refletiam preocupações com a disciplina militar, mas também incorporavam a visão eugênica do regime. A equipe de Auschwitz recebeu instruções explícitas durante o treinamento. Os prisioneiros deveriam ser tratados como objetos, não como seres humanos. Qualquer empatia ou tratamento preferencial seria considerado uma traição ideológica e uma grave infração disciplinar. Essas regras eram regularmente reforçadas por meio de briefings, inspeções surpresa e um sistema de vigilância interna em que os guardas monitoravam uns aos outros. Entretanto, a realidade cotidiana do campo gerou situações em que essas barreiras se tornaram tênues. Funcionários da SS e prisioneiras coexistiam em espaços compartilhados por longos períodos. Em certas áreas, como escritórios administrativos, oficinas de vestuário ou lavanderias de funcionários, o contato regular e menos monitorado criou oportunidades para interações não regulamentadas. Foi nesse contexto que surgiram vários casos documentados de relacionamentos que, embora se desenvolvessem em condições extremas de desigualdade, desafiavam as rígidas proibições raciais do sistema. O caso mais amplamente documentado é o de Franz Wunsch e Helena Citronová, uma história que surgiu durante os julgamentos do pós-guerra e ilustra as complexidades morais e emocionais que podem surgir até mesmo no ambiente mais desumanizador. Wunsch, um austríaco nascido em 1922, juntou-se à SS após o Anschluss e foi colocado em Auschwitz em 1941. Como Unterscharführer, sargento, ele foi designado para o chamado Comando Canada, a seção onde os pertences confiscados dos deportados eram separados. Helena Citronová, uma jovem judia eslovaca nascida em 1922, chegou a Auschwitz em 1942 em um dos primeiros transportes da Eslováquia. Depois de sobreviver à seleção inicial, ela também foi designada para o Comando Canadá, onde as condições, embora terríveis, eram um pouco melhores do que em outras seções do campo. Trabalho em ambientes fechados, acesso ocasional a roupas ou alimentos escondidos entre pertences confiscados e menor exposição aos elementos melhoravam marginalmente as chances de sobrevivência. O primeiro contato significativo entre os dois ocorreu durante uma festa de aniversário de um oficial da SS em 1942. Helena, que era cantora antes de sua deportação, foi forçada a cantar para entreter a equipe. Sua voz chamou a atenção de Wunsch e ele começou a lhe dar tratamento diferenciado, rações adicionais, isenção ocasional de tarefas mais difíceis, proteção de outros guardas.
Essa situação se intensificou em 1943, quando um novo transporte trouxe a irmã de Helena, Rosa, junto com seus 2 filhos pequenos e seu marido, para Auschwitz. Seguindo o protocolo padrão, as crianças e o marido foram enviados diretamente para as câmaras de gás. Desesperada, Helena escreveu um bilhete para Wunsch implorando pela vida de sua irmã. Em um ato extraordinário dentro do sistema, Wunsch localizou Rosa entre os selecionados para extermínio e conseguiu transferi-la para o Comando Canada, salvando-a da morte imediata. Este ato, que violava diretamente a cadeia de comando e os protocolos do campo, demonstrou um vínculo que transcendia o relacionamento normal entre guarda e prisioneiro. Nos meses seguintes, Wunsch continuou a proteger as 2 irmãs, fornecendo-lhes comida adicional e designando-lhes tarefas menos exigentes. Outros guardas e prisioneiros perceberam essa situação, gerando tensão e desconfiança. O próprio Wunsch foi advertido diversas vezes por seus superiores sobre seu comportamento impróprio. A verdadeira natureza do relacionamento entre Wunsch e Helena tem sido objeto de debate histórico. Durante o julgamento de Wunsch em Viena, em 1972, Helena testemunhou que ele havia expressado sentimentos românticos por ela, mas que o relacionamento nunca foi fisicamente consumado. Ela contou como ele confessou que queria que a guerra acabasse para que ele pudesse levá-la para casa para sua mãe. No campo, até mesmo essas expressões de afeto representavam uma transgressão radical das normas raciais e institucionais. O que torna esse caso particularmente significativo é sua documentação subsequente. Após a guerra, Wunsch foi julgado por sua participação em Auschwitz. Helena e sua irmã Rosa testemunharam em seu nome, descrevendo como ele as protegeu arriscando sua própria segurança. Embora tenha participado do aparato de extermínio, o tribunal considerou essas ações como circunstâncias atenuantes. Wunsch foi condenado à prisão, mas recebeu uma pena consideravelmente mais leve do que outros oficiais da SS de patente semelhante. O caso Wunsch-Citronova não foi único, embora tenha sido excepcional devido à sua extensa documentação. Arquivos de campos e testemunhos do pós-guerra mencionam outras situações semelhantes, embora com menos detalhes. Um homem da SS, identificado como Alois H., foi transferido do campo depois que foi descoberto que ele entregava comida regularmente a um prisioneiro polonês. Um oficial administrativo, Wilhelm R., foi rebaixado e enviado para a frente russa depois que seus colegas relataram comportamento excessivamente familiar com um prisioneiro judeu que trabalhava nos escritórios. A resposta oficial a essas transgressões variava dependendo das circunstâncias, da posição hierárquica da pessoa envolvida e de quaisquer conexões que ela pudesse ter. As sanções documentadas incluíam transferências disciplinares para unidades de combate no fronte, rebaixamento e perda de privilégios, detenção em instalações da SS e, em casos graves, processo formal por desgraça racial, que poderia resultar em longas sentenças de prisão ou até mesmo execução. Para as prisioneiras envolvidas, as consequências eram invariavelmente mais severas. Ao contrário do pessoal da SS, que podia manipular o sistema burocrático ou receber proteção de superiores, as prisioneiras não tinham direitos dentro do campo. As sanções comuns incluíam transferência para sessões de punição, designação para o corredor da morte, castigo físico público e, em casos envolvendo relações sexuais com pessoal alemão, especialmente mulheres judias, a execução era a resposta usual. É crucial analisar essas relações a partir da perspectiva do desequilíbrio estrutural de poder. Em Auschwitz, os oficiais da SS literalmente controlavam as vidas e as mortes dos prisioneiros. Conceitos como consentimento ou voluntariedade perdem seu significado tradicional. Qualquer relacionamento desenvolvido sob coerção implícita ou explícita, independentemente das intenções ou sentimentos do guarda envolvido. Para os prisioneiros, esses relacionamentos representavam principalmente estratégias de sobrevivência. Em um ambiente projetado para o extermínio, onde a morte era o horizonte padrão, estabelecer conexões com pessoas no poder poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Uma ração extra de comida, um cobertor extra durante o inverno, ou simplesmente evitar ser selecionado para as câmaras de gás eram vantagens cruciais. Mesmo nos casos em que sentimentos genuínos emergiram,
como possivelmente ocorreu com Helena Citronová, eles se desenvolveram em um contexto profundamente distorcido. Gratidão por atos básicos de humanidade, dependência absoluta e isolamento extremo criaram dinâmicas psicológicas complexas que não podem ser equiparadas a relacionamentos em circunstâncias normais. A resistência invisível, mulheres no Sonderkommando e nas rebeliões. Em Auschwitz-Birkenau, onde o poder nazista parecia absoluto, ocorreu um dos atos de resistência mais extraordinários da Segunda Guerra Mundial. Em 7 de outubro de 1944, quando o Terceiro Reich começou a ruir nas frentes de batalha, um grupo de prisioneiros do Sonderkommando conseguiu o impensável. Eles destruíram parcialmente o crematório quarto e mataram vários guardas da SS antes de serem esmagados. Esta rebelião, a única insurreição armada bem-sucedida dentro de um campo de extermínio nazista, não teria sido possível sem a participação crucial de um grupo de prisioneiras cujo papel muitas vezes permaneceu secundário nas narrativas históricas. O termo Sonderkommando, ou Comando Especial, referia-se a grupos de prisioneiros judeus forçados a executar as tarefas mais horríveis do processo de extermínio. Guiar as vítimas para as câmaras de gás, remover os cadáveres após o gaseamento, remover dentes de ouro, cortar cabelo para uso industrial, transportar corpos para crematórios e descartar as cinzas em rios e lagoas próximas. Esses homens não eram colaboradores voluntários, mas indivíduos selecionados sob ameaça de morte imediata, forçados a processar os corpos de seus próprios compatriotas e familiares. A administração da SS mantinha esses prisioneiros em condições de extremo isolamento. Eles viviam em alojamentos separados, muitas vezes acorrentados à noite, sem contato com o resto do campo. Eles recebiam rações melhores não como um privilégio, mas como uma necessidade operacional para manter a força física necessária para seu trabalho árduo. A característica mais perturbadora do sistema era sua temporalidade predeterminada. A SS eliminava periodicamente esses grupos inteiros para apagar testemunhas diretas do extermínio. Os membros do Sonderkommando sabiam que, independentemente de sua obediência, seriam executados após 3 ou 4 meses de serviço. Essa certeza de morte iminente criou uma situação psicológica única, onde a rebelião, embora aparentemente suicida, se tornou a única maneira de morrer com dignidade. Em outubro de 1944, os homens do Sonderkommando começaram a organizar uma insurreição, mas enfrentaram obstáculos aparentemente intransponíveis. Não tinham armas, eram constantemente vigiados e suas instalações estavam localizadas no perímetro mais rigorosamente controlado do campo. Foi aqui que o papel das prisioneiras se tornou decisivo. A poucos quilômetros dos crematórios, funcionava a fábrica de munições Weichsel Union Metallwerke, uma subsidiária da Krupp, onde centenas de prisioneiras trabalhavam em turnos extenuantes fabricando material de guerra para o Reich. Sob vigilância constante, mas menos intensiva do que no campo principal, algumas dessas mulheres tinham acesso à pólvora para cargas explosivas, um material altamente guardado, mas essencial para qualquer tentativa de rebelião. 4 mulheres se destacaram nessa operação clandestina: Roja Robota, Ala Gertner, Regina Safirstein e Esther Weisblum. Roja, uma judia polonesa nascida em Ciechanów, participou ativamente de organizações juvenis sionistas antes da guerra e manteve contatos com movimentos de resistência dentro do campo. Como supervisora do depósito de roupas para mulheres assassinadas, ela tinha uma certa liberdade de movimento que seria crucial. Ala, Regina e Esther trabalhavam diretamente na fábrica de munições, em posições que lhes permitiam acesso limitado a pequenas quantidades de explosivos. Durante meses, essas mulheres desenvolveram um sistema engenhoso para extrair e contrabandear pólvora. Eles esconderam pequenas quantidades em costuras de roupas, bainhas de blusas e até mesmo em cavidades corporais durante as buscas. A pólvora era transferida por meio de uma cadeia de intermediários até chegar ao quartel do Sonderkommando, onde era armazenada em latas vazias e trapos umedecidos para evitar explosões acidentais. O risco que essas mulheres correram foi incalculável. A descoberta de até mesmo uma pequena quantidade de pólvora resultaria em tortura para extrair nomes e execução pública dos envolvidos e de qualquer pessoa associada a eles.
A comunicação entre os membros do Sonderkommando e as mulheres da fábrica exemplificou a criatividade da resistência. Eles usavam mensagens escondidas no lixo, cartazes durante o trajeto para o trabalho e, ocasionalmente, bilhetes escritos em Yiddish ou polonês escondidos nas costuras das roupas que passavam pela lavanderia do campo. Em 7 de outubro de 1944, a conspiração foi precipitada pela chegada de ordens para transferir 300 membros do Sonderkommando. Por experiência, eles sabiam que transferência significava execução iminente. A revolta, originalmente planejada para uma data posterior, teve que ser antecipada. Usando granadas improvisadas feitas de pólvora contrabandeada, eles atacaram os guardas do crematório 4 e detonaram uma carga na fornalha principal, desativando-a parcialmente. A rebelião se espalhou rapidamente. No caos inicial, prisioneiros do crematório 2 também se rebelaram, usando ferramentas como armas improvisadas. O SS Unterscharführer Willy Fries foi morto, enquanto outros guardas ficaram feridos. Um pequeno grupo de prisioneiros conseguiu cortar o arame farpado e escapar temporariamente, embora tenham sido recapturados e executados nos dias seguintes. A resposta da SS foi imediata e brutal. Reforços armados cercaram os crematórios e reprimiram a revolta em poucas horas. Aproximadamente 250 membros do Sonderkommando foram executados no local ou nos dias seguintes. Entretanto, o crematório 4 foi significativamente danificado e nunca voltou a funcionar plenamente, reduzindo a capacidade de extermínio do campo em um momento crítico, quando os nazistas estavam acelerando as execuções diante do avanço soviético. Após reprimir a rebelião, a SS iniciou uma investigação exaustiva para identificar todos os participantes, especialmente os fornecedores de explosivos. Por meio de tortura sistemática, interrogatórios e denúncias forçadas, eles finalmente identificaram as 4 principais mulheres envolvidas no contrabando de pólvora. Roja Robota foi presa primeiro, seguida por Alla Gertner, Regina Saphirstein e Esther Weisblum. Eles foram levados para o temido Bloco 11 de Auschwitz-Birkenau, conhecido como Bloco da Morte, onde o departamento político, campo Gestapo, conduzia interrogatórios e torturas. Durante semanas, eles foram submetidos a sessões brutais para extrair nomes de outros colaboradores. Apesar do sofrimento extremo, eles conseguiram proteger vários cúmplices, limitando suas confissões e assumindo o peso da responsabilidade. Em 6 de janeiro de 1945, poucas semanas antes do campo ser libertado pelas tropas soviéticas, as 4 mulheres foram enforcadas publicamente. A execução ocorreu na última Appell, formação do campo feminino, com milhares de prisioneiras forçadas a testemunhar o ocorrido como um aviso final. De acordo com relatos posteriores, as últimas palavras de Roja Robota foram Nekamah, vingança, em hebraico, um grito que simbolizava a determinação de resistir até o último suspiro. A revolta do Sonderkommando é amplamente documentada em várias fontes. Relatórios alemães imediatos, recuperados após a guerra, mencionam um motim que exigiu medidas especiais e incluem listas de baixas e danos estruturais. A investigação soviética, após a libertação do campo, documentou danos ao crematório 4 e recuperou restos de dispositivos explosivos improvisados. Além disso, vários documentos enterrados por membros do Sonderkommando foram descobertos nos anos seguintes à guerra, confirmando detalhes do planejamento e da execução da revolta. Mapas e plantas de Auschwitz-Birkenau mostram a distância significativa entre a fábrica de munições e os crematórios, destacando o extraordinário esforço logístico necessário para contrabandear materiais explosivos através de vários postos de controle. O crematório 4 ficava no extremo oeste de Birkenau, enquanto a fábrica ficava a leste do complexo principal, o que significava transportar pólvora por praticamente todo o perímetro do campo. A importância desta rebelião transcende seu limitado sucesso militar. Representou um ato de afirmação humana no centro de um sistema projetado para negar toda a humanidade às suas vítimas. Ele demonstrou que, mesmo sob condições de extrema opressão e diante da morte certa, a resistência era possível. Cada grama de pólvora contrabandeada, cada mensagem secreta trocada, cada granada improvisada constituía uma negação da reivindicação nazista de controle absoluto.
A contribuição das mulheres para a resistência em Auschwitz não se limitou ao contrabando de explosivos. Houve outras formas de oposição, menos dramáticas, mas igualmente significativas no contexto do campo. Muitas mulheres participavam de redes de apoio mútuo que compartilhavam alimentos, remédios ou informações, contrariando a lógica individualista que o sistema tentava impor. Alguns arriscaram suas vidas para documentar crimes, como os membros do grupo Krakowa, que mantiveram registros secretos de experimentos médicos, ou os funcionários administrativos que copiaram documentos para uso posterior em julgamentos. A resistência cultural foi igualmente importante. Prisioneiros com treinamento educacional organizavam sessões clandestinas onde recitavam poesia, ensinavam idiomas ou discutiam literatura, preservando um espaço mental independente do controle nazista. Essas atividades, embora aparentemente pequenas, representavam uma afirmação de identidade e humanidade em um ambiente projetado para destruir ambas. Depois de Auschwitz, julgamentos, veredictos e sentenças. Com a derrota do Terceiro Reich em maio de 1945, os crimes cometidos em Auschwitz-Birkenau gradualmente emergiram na consciência do mundo. Para as potências aliadas e os estados recém-libertados, um desafio sem precedentes se impôs. Como fazer justiça a crimes de tal magnitude? Que estrutura legal poderia abranger o assassinato industrializado de milhões? E, especificamente, como processar as mulheres que participaram ativamente desses crimes? Entre 1945 e 1949, vários processos judiciais foram movidos contra funcionárias de Auschwitz, implementando diferentes estruturas legais, dependendo da jurisdição, dos réus específicos e das evidências disponíveis. Esses julgamentos buscavam não apenas punir perpetradores individuais, mas também estabelecer um registro histórico e criar precedentes legais para futuros casos de crimes contra a humanidade. Um dos julgamentos mais significativos foi o chamado Julgamento de Auschwitz, realizado em Cracóvia, Polônia, entre novembro e dezembro de 1947. O Supremo Tribunal Nacional Polonês julgou 40 ex-funcionários do campo, incluindo 6 mulheres que serviram como guardas da SS. Os réus enfrentaram acusações de participação no aparato criminoso do campo, seleção de prisioneiros para extermínio, aplicação de punições mortais e cumplicidade em genocídio. O tribunal aplicou uma estrutura legal que combinava a lei tradicional polonesa com princípios emergentes do direito internacional sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Entre as réis mais notórias estava Maria Mandl, que serviu como Oberaufseherin do campo feminino de Birkenau. O tribunal a considerou culpada de todas as acusações e a condenou à morte. A sentença foi executada por enforcamento em 24 de janeiro de 1948 na prisão de Montelupisz, em Cracóvia. Therese Brandl, outra guarda julgada em Cracóvia, serviu em Auschwitz e em outros campos. Registros judiciais documentam seu envolvimento direto em seleções e na administração de castigos físicos que muitas vezes eram fatais. Brandl também foi condenado à morte e executado junto com Mandl. Louise Dans, que serviu como supervisora de quartel em Birkenau, enfrentou acusações semelhantes, mas recebeu uma sentença de prisão perpétua devido a evidências menos conclusivas de seu envolvimento direto nos assassinatos. Depois de cumprir aproximadamente 10 anos, ela foi libertada em 1957 por motivos médicos, uma decisão que gerou considerável controvérsia na Polônia. O julgamento de Cracóvia estabeleceu precedentes importantes. Rejeitou o argumento de que as mulheres eram meras subordinadas que seguiam ordens, afirmando que mesmo em estruturas hierárquicas havia espaço para escolhas morais individuais. Ela documentou meticulosamente como os guardas frequentemente excediam suas instruções oficiais, desenvolvendo seus próprios métodos de brutalidade, e estabeleceu que os crimes cometidos em Auschwitz constituíam uma categoria especial que transcendia os crimes comuns. Ao mesmo tempo,
Os julgamentos de Bergen-Belsen, 17 de setembro a 17 de novembro de 1945, estavam ocorrendo em Lüneburg, Alemanha, conduzidos por um tribunal militar britânico. Embora focado em crimes cometidos em Bergen-Belsen, este julgamento incluiu acusações por ações em Auschwitz, já que muitos membros da equipe foram transferidos entre os dois campos durante as evacuações de 1944 a 1945. Irma Grese foi a ré central neste julgamento. O tribunal considerou-a culpada de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, sentenciando-a à morte. Ela foi executada por enforcamento em 13 de dezembro de 1945, na prisão de Hamelin. Aos 22 anos, Grese se tornou o mais jovem criminoso de guerra executado sob o direito internacional moderno. O processo judicial britânico deu ênfase especial à documentação visual e material dos crimes. Foram apresentadas fotografias oficiais dos acusados em ação, uniformes da SS recuperados e armas usadas para punição. Essa abordagem forense estabeleceu precedentes importantes para futuros tribunais de crimes de guerra, estabelecendo padrões probatórios para atrocidades em massa. Além desses grandes julgamentos, vários guardas enfrentaram tribunais inferiores ou processos de desnazificação em várias jurisdições aliadas. As Sprühkammern, câmaras de desnazificação alemãs, processavam muitas guardas de patentes inferiores, o que geralmente resultava em sanções administrativas, como proibições de empregos públicos ou multas. Os procedimentos legais contra as funcionárias de Auschwitz enfrentaram desafios específicos. Um vácuo legal parcial, já que os códigos penais tradicionais não cobriam crimes dessa escala. A destruição de muitas evidências físicas durante a evacuação do campo e complexidades linguísticas e psicológicas nos depoimentos, o que exigiu tradução entre vários idiomas e considerações sobre o trauma das testemunhas. Para superar esses obstáculos, os tribunais desenvolveram metodologias inovadoras, combinaram princípios jurídicos nacionais com conceitos emergentes do direito internacional. Eles expandiram a definição de evidências admissíveis para incluir documentos administrativos, fotografias e objetos físicos, e estabeleceu protocolos especiais para testemunhos traumáticos. Essas adaptações estabeleceram precedentes fundamentais para o futuro direito penal internacional. A documentação desses julgamentos constitui um arquivo histórico inestimável. Os registros incluem transcrições completas dos procedimentos, declarações juramentadas, evidências fotográficas e milhares de documentos administrativos do campo resgatados antes de sua destruição. Esses arquivos, preservados principalmente no Instituto Polonês de Memória Nacional, no Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau e em coleções em Israel, Estados Unidos e Alemanha, fornecem não apenas evidências legais, mas também fontes primárias essenciais para a pesquisa histórica. Os aspectos forenses das execuções são igualmente documentados. Relatórios oficiais descrevem os procedimentos empregados, a confirmação médica da morte e o destino dos restos mortais. Esses registros refletem um esforço deliberado para contrastar a informalidade brutal dos assassinatos em Auschwitz com a aplicação estruturada, documentada e legalmente sancionada da pena de morte após o devido processo legal. Durante a década de 1950, com a intensificação da Guerra Fria, o interesse político em perseguir criminosos nazistas diminuiu em muitas jurisdições ocidentais. Algumas guardas condenadas a longas penas de prisão foram libertadas prematuramente por meio de anistias parciais ou por supostas razões médicas. Essa tendência gerou considerável controvérsia, particularmente entre sobreviventes do Holocausto e comunidades afetadas pelo Holocausto. Os debates sobre comutações continuam a informar as discussões contemporâneas sobre justiça de transição e punição apropriada para crimes contra a humanidade. Um legado significativo desses procedimentos judiciais foi sua contribuição ao direito internacional. Os julgamentos dos funcionários de Auschwitz, juntamente com os julgamentos de Nuremberg
estabeleceram precedentes cruciais posteriormente codificados na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, 1948, nas Convenções de Genebra revisadas, 1949, e décadas depois no Estatuto de Roma, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional. Esses processos redefiniram conceitos fundamentais como responsabilidade de comando, ordens superiores como defesa, jurisdição universal para certos crimes e a caracterização legal do genocídio. Eles estabeleceram que atrocidades em massa eram justificáveis mesmo quando cometidas dentro de estruturas legais nacionais e sob ordens aparentemente legítimas. Essa evolução jurídica representa um dos avanços mais significativos do direito internacional no século XX. Os julgamentos das funcionárias de Auschwitz desafiaram especificamente noções estereotipadas sobre o envolvimento feminino em crimes violentos. Historicamente, os sistemas jurídicos tendem a tratar as mulheres agressoras de forma mais branda, presumindo menor capacidade de violência ou maior suscetibilidade à influência externa. Os tribunais que julgaram guardas femininas da SS rejeitaram explicitamente tais presunções, aplicando padrões idênticos de responsabilidade criminal, independentemente do gênero. Décadas após esses julgamentos iniciais, o sistema de justiça continuou a perseguir ex-guardas de Auschwitz. Em 1975, Hermine Braunsteiner Ryan, conhecida como a Égua por seu hábito de chutar prisioneiros até a morte, foi extraditada dos Estados Unidos para a Alemanha Ocidental para enfrentar acusações por seus serviços em Ravensbrück e Majdanek. Sua extradição estabeleceu precedentes importantes sobre a impossibilidade de escapar da responsabilidade por meio da migração. Os julgamentos da equipe de Auschwitz representaram um momento crucial na história legal e moral do pós-guerra. Eles estabeleceram que mesmo os crimes mais extremos poderiam e deveriam ser processados por meio de sistemas legais formais, não por vingança extrajudicial. Eles demonstraram que nenhum sistema ideológico ou político poderia se eximir de padrões morais básicos. Eles documentaram meticulosamente a natureza sistemática do extermínio nazista, combatendo futuras tentativas de negação ou minimização. Entretanto, esses processos também revelaram limitações inerentes à justiça retributiva diante de crimes de tal magnitude. Nenhuma sentença, por mais severa que fosse, poderia compensar adequadamente o enorme sofrimento causado. Nenhum procedimento judicial poderia ressuscitar vítimas ou restaurar comunidades destruídas. E nenhuma punição poderia garantir que tais atrocidades não se repetiriam no futuro. A resposta judicial aos crimes de Auschwitz preparou o terreno para futuros tribunais internacionais que julgariam atrocidades em Ruanda, Iugoslávia e outros lugares. Cada novo tribunal refinou metodologias, expandiu a proteção de testemunhas e desenvolveu estruturas legais mais sofisticadas, mas todos se baseiam nos precedentes estabelecidos nesses primeiros esforços para fazer justiça após o Holocausto.